Depois de muita enrolação, finalmente chegou a hora da gente rever os livros que eu li em 2025 e fazer uma classificação deles aí. Se você não me conhece, meu nome é Luana e eu falo aqui sobre dicas de idiomas, literatura e coisas da vida. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Em 2025, eu mantive a minha meta de sempre de 30 livros no ano e eu consegui bater essa meta mais ou menos em setembro. No total, eu li 36 livros, eu estou bem feliz ali com a quantidade de livros que eu li, apesar que eu senti que não foram todas boas leituras. Mas eu vou comentar agora com vocês um pouco de cada um dos livros que eu li este ano e colocar eles ali num ranking para a gente ter uma base de como foi realmente de leitura este ano. Vamos lá. Então vamos começar. Eu já coloquei aqui os livros, eu acabei não colocando em nenhuma ordem, mas a gente vai seguir o que tá aqui, basicamente. Então vamos começar com Gótico Mexicano. Gótico Mexicano, ele é um livro que a gente leu no meu clube do livro, né? O Odisseia Literária. Inclusive, se vocês quiserem participar, comenta aqui embaixo que eu coloco vocês no nosso grupo. E ele foi lido no mês de outubro, no mês do horror, né, do Halloween, terror e tudo mais. Resumindo ali a ópera do gótico mexicano, conta a história da Noemi, que ela acaba sendo enviada pelo pai para ver como que tá a prima. A prima casou com um cara que tem descendência inglesa. Essa história toda passa no México, nos anos de 1950, mais ou menos. E ela vai até essa casa que fica no meio do nada, completamente assim, fora das grandes cidades do México, para ver como a irmã tá. A prima tá. Porque a prima mandou uma carta muito estranha para a família e todo mundo começou a achar que alguma coisa estava acontecendo, que alguém estava batendo nela, que ela estava sofrendo de alguma coisa. Enfim, alguma coisa estava acontecendo. E aí, quando ela chega nessa casa, ela percebe que todo mundo é meio estranho ali. É uma família que não se relaciona com ninguém, fora da família. A irmã aparentemente está doente, eles estão dando um medicamento específico para ela. E ela vai tentando descobrir o que realmente acontece dentro dessa família, né? O que está acontecendo com a prima dela. E no meio do caminho, ela começa a ter alucinações de pessoas é, que ela não conhece, nunca viu na vida, falando com ela e contando coisas sobre a família. E, enfim, vai se desenrolando a partir disso. A temática do livro é muito boa, mas faltou alguma coisa. E aí, no meio pro final, eles quiseram focar num romance. E eu acho que isso deu uma, sabe, desvanecida. Eu dei nota 3 para esse livro, então eu acho que ele vai para foi bom, valeu a leitura, mas não é um livro que eu voltaria. Depois temos Amor, teoricamente, da Hailey Hazelwood, o segundo livro que eu li da autora. A Hailey Hazelwood é a mesma coisa, né? São duas pessoas ali da área da ciência, da tecnologia ou algo do tipo, que se apaixonam. É sempre um cara enorme, um cara que só tem olhos pra mocinha. Dito isso, nota 10. Brincadeira. Eu gostei muito de Amor, teoricamente. Eu gostei mais do plot da hipótese do amor, mas esse eu gostei mais dos personagens. Eu gostei muito da Elsie, eu achei ela muito realista. E eu não sei, eu me senti muito próxima da Elsie nesse livro. Então, só que assim, gente, não é um livro, não é um tipo de livro que eu gosto tanto, apesar de ser um romance, porque tem muita cena de sexo e eu não sou muito fã disso. Então, Amor, teoricamente, ele vai pra foi bom, valeu a leitura, por conta da personagem principal, que é a Elsie, que eu gostei muito. Depois nós temos Garota Exemplar, que foi outro livro que a gente leu no meu clube de leitura. Nós lemos ele em novembro, né, com tema de suspense. E é um clássico. A primeira vez que eu li esse livro foi quando eu tinha 17 anos e moldou minha vida. Moldou completamente quem eu sou. O filme é sensacional. Eu acho que eu nem preciso falar sobre o que é Garota Exemplar, porque todo mundo conhece Garota Exemplar. É um livro. A Gillian Flynn fez uma coisa que eu acho que poucos autores jamais vão conseguir fazer novamente. Para mim, esse aqui vai para. Eu não sei se vai para muito bom ou a nata da nata, porque eu gosto muito desse livro,
mas ele não é um 5 estrelas. Ele é um 4, 4,5. Então ele vai pra muito bom, muito bom. Até que o Inferno nos separe. Gente, este livro é muito bom. Ele chegou faz pouco tempo no Brasil, eu acho que faz 1, 2 anos no máximo. E eu tinha lido ele em inglês há uns 3 anos atrás. Também é uma releitura. E eu amei este livro e na minha releitura eu continuei amando. É um livro de romance excelente. E ele foge um pouco das temáticas que a gente sempre vê, que normalmente é o casal ainda se conhecendo, ou o casal sendo amigos ou inimigos, mas ainda estão por vir para iniciar um namoro, né? Esse daqui, eles já estão namorando e eles estão noivos, só que eles já não sentem mais o que eles sentiam antes. Eles estão meio perdidos referente ao casamento deles. Os dois, na verdade, já não querem mais seguir com o casamento porque a relação deles esfriou. Só que tem um problema. Todas as despesas do casamento já foram pagas. Então, quem desistir vai ter que pagar todas as despesas do casamento. Então eles começam uma briga entre eles para fazer o outro desistir. Então, eles começam a fazer coisas completamente loucas para fazer o outro desistir e pagar as despesas do casamento. Só que aí nesse meio termo eles vão reentendendo o porquê que eles começaram a namorar, porquê que eles estão juntos. E é muito boa a história, muito boa. Então vem para muito bom, porque acho que foi um dos únicos romances nos últimos tempos que eu li que eu realmente gostei e falei, it's worth it. Era uma vez o coração partido. Isso aqui foi o TikTok. Novamente, não acreditem no que o TikTok fala, tá? É o que eu sempre falo, não acreditem no que o TikTok fala, porque nem sempre ele, ele vai te falar a coisa certa. Me falaram desse livro e todo mundo ficava Jax, não sei o que, Jax, não sei o que. Basicamente é a história de uma menina que ela é apaixonada por um cara. Ela vive num lugar em que a magia meio que existe e eles têm alguns deuses ali, né, que não que eles chegam a venerar, é um pouco de veneração também. Eles fazem pedidos, vocês são como santos para eles, esses deuses aí. E o Jax é um desses deuses, né? Ele é o deus do coração partido, porque ele teve o coração dele partido e não sei o que, não sei o que. E ela vai até a igreja deste, né, deus, esse santo, e ela pede para ele para que não aconteça o relacionamento, o casamento do cara que ela é apaixonada, né, com a irmã dela. Porque isso aconteceu de alguma forma e, tipo assim, nem ela sabe como aconteceu, mas ela tá lá, meu Deus, larga o meu homem, entendeu? Só que ela acaba se tornando um Marte nesse meio caminho. Eu não vou dar spoiler pra não ficar chato pra quem for ler. E depois ela se tornar um mártir ali, né? Todo mundo, ai, maravilhosa, né? Nossa diva heroína. O Jax, que é esse deus, ele começa a vir atrás dela o tempo todo. Por quê? Porque ela tem uma coisa ali muito especial que ele precisa. E a gente vai descobrindo isso. Este livro foi uma decepção. Eu não vou colocar ele em bomba atômica, porque não chegou a esse ponto. Mas foi tipo assim, foi ok, sabe? Eu não queria mais ver. Só que uma amiga minha, eu vou até pular aqui, gente, desculpa. Uma amiga minha falou, continua, porque melhor. Aí eu falei assim, ai, será que eu acredito nessa historinha pra eu dormir? Enfim, acreditei, falei assim, vou terminar, tô sem nada pra fazer, vou terminar. Comecei a ler o segundo livro, que é A Balada dos Felizes para Nunca. É isso mesmo, A Balada dos Felizes para Nunca. Meio estranho esse nome também, eu achei. E eu amei. Gente, o segundo livro, ela fez alguma coisa, entendeu? Eu, sinceramente, quando eu terminei, eu falei assim, ela contratou um copywriter. Ela contratou um copywriter, um ghostwriter, na verdade, né? Um ghostwriter para escrever este segundo livro, porque do nada a personagem feminina começou a ter personalidade, porque ela não sabe escrever personagem feminina. As cenas começaram a ter um plot interessante, começaram a ter ação, não ficava só parado, e ela tem uma mania de cortar cenas no meio, tipo assim, tá acontecendo uma coisa, ela corta, do nada já tá um dia pra frente. Então, ela melhorou muito no segundo livro, e eu gostei muito. E ele foi bom, valeu a pena, valeu a leitura. E aí veio o terceiro livro, e eu já tava com aquela expectativa, meu Deus, se o 2 for bom, o terceiro vai ser melhor. Porque, né, pra fechar com chave de ouro, tá. Gente, foi ruim. Foi ruim. Eu não sei, eu acho que ele foi até pior do que o primeiro. Não, foi um pouco melhor do que o primeiro, mas foi ruim.
ainda. Sério. Então, assim, essa trilogia, apesar do segundo ser bom, eu gostei muito do segundo, não vale a pena. Então, nós temos aí mais um sucesso do TikTok comprovado como It's Not Worth It. Depois a gente tem Arquitetando Seu Fim. Arquitetando Seu Fim é a história de dois. Eu comecei a ler esse livro porque eu vi no Kindle Unlimited, tá? Novamente, não confie também. Da Emanuela Zuba. E eu fiquei muito interessada porque conta a história de uma mulher e um homem que trabalham, tipo um Discovery Home and Health, só que do Canadá. Sabe aquelas séries da Discovery Home and Health que é tipo assim, um tenta fazer o casal comprar uma casa nova e o outro tenta melhorar a casa para que a pessoa fique na casa, sabe? Não queira se mudar. Então, só que o que acontece? O pessoal começa a achar, as pessoas que assistem ao seriado começam a achar que eles dois namoram, que eles têm muita química, porque eles se odeiam. Eles se odeiam por trás das câmeras, claro. E o pessoal começa a achar que eles namoram. E aí a produtora fala assim: ó, a gente tá. O programa já não tá indo muito bem. Então, vamos colocar vocês fingindo que estão namorando pra ver se a audiência sobe. E se vocês não concordarem, vocês vão ser demitidos. Daí eles falam, ok, só que eles fazem uma aposta entre si. Eles falam, ó, até o final dessa temporada, quem ganhar mais no programa, né? Então, se eu vender mais casas para clientes novos, ou se você consertar mais casas para os clientes, a outra pessoa tem que pedir para sair, né? Tem que pedir demissão para que a outra pessoa fique tranquila ali, sem ter que ficar fingindo esse namoro. Vocês já sabem o resultado disso, né? O que me irritou muito deste livro, e por isso que ele vai para bomba atômica, é que o plot não tem. Ele tem um início muito legal, mas do nada, tipo, perde toda a essência do plot dessa briga deles. E além disso, eu odeio quando o livro, o romance, ele é baseado em luxúria. Então, por exemplo, você ia pro POV dele, porque tinha o POV dele e o POV dela. Era só falando, ai, do corpo dela, de como ela é bonita e que não sei o que, sabe? E tudo era meio que uma insinuação entre eles, enfim, eu não suportei. Não foi legal, não gostei. Depois a gente tem Us in Ruins. Esse livro aqui é um livro gringo, não veio para o Brasil. É um livro de uma mulher independente na gringa, que eu encontrei no Instagram um tempo atrás, antes de ser lançado. E ela colocava lá, ela fez um TikTok muito compelling, sabe? Porque me fez querer. E eu deixei salvo até ela lançar. Daí quando ela lançou, eu fui lá e peguei o livro, né? E assim, não foi o que eu esperava. Eu tava esperando um livro adulto, não um livro jovem, porque é sobre arqueologia, né? É bem interessante o plot também. Essa menina, ela tá estudando sobre arqueologia, né? Ela tá num curso de arqueologia e eles vão pro Egito. E chegando no Egito, ela acaba ficando presa num lugar e ela encontra com um cara que estava dado como morto há, sei lá, 100 anos atrás, né? E ele é um arqueologista também. 100 anos não, 200 anos, sei lá, era muito tempo para trás. Só que ele estava lá dentro e ele estava meio que ele virou uma estátua. Ela conseguiu fazer ele deixar de ser uma estátua e virar uma pessoa novamente. Então a gente tem um cara aí de 200, 300 anos para trás que voltou ao mundo real. Só que eles têm várias coisas, porque eles descobrem que tiveram vários roubos ali, vários assaltos à tumba e tudo mais. Então eles vão atrás de descobrir. Só que é uma história muito infantil. Então, se eu tivesse 14, 13 anos, eu teria amado este livro. Porque não é um livro ruim, é muito bem escrito. Porém, é um livro mais infanto-juvenil. Então, para mim, já não teve aquela graça toda, sabe? Não teve essa graça toda. E então, eu vou colocar, foi ok, não quero ver mais, porque não é da minha faixa etária. Mas se você tiver 13, 14 anos, ou alguém que tenha 13, 14 anos, e sabe falar inglês porque não tem tradução, eu recomendo muito, porque eu gostei bastante. Depois nós temos O Colecionador, do John Fowles. Foi outra leitura do nosso clube do livro, que foi de suspense também. E este livro aqui eu achei bom. Eu achei excelente. E isso aqui, este livro aqui, ele vai contar a história de um rapaz
que ele é obcecado por uma mulher que ele nunca falou na vida. Ele viu ela na rua, achou ela bonita e começou a persegui-la, tipo, pra olhar ela e tudo mais. Só que um dia ele ganha na Mega, entendeu? Ele ganha lá na loteria dos Estados Unidos, eu acho. Acho que é dos Estados Unidos ou é do Canadá, não lembro. Ele ganha e ele fica muito rico. Não, gente, é Inglaterra, perdão. E ele fica muito rico. E aí o que ele decide fazer com o dinheiro dele? Sequestrar a garota. Por quê? Porque ele tem na cabeça dele que ele vai fazer ela se apaixonar por ele, né? Se eu conseguir uns dias com ela sozinho, ela vai se apaixonar por mim. Lembra de algum roteiro por aí que você viu recentemente de algum autor brasileiro? Pois é, o começo é completamente igual do John Fawkes. E o John Fawkes publicou isso, eu acho que em 1960, 1950. Então, assim, só que este livro aqui, ele tem uma coisa que os autores de hoje em dia, do suspense, nem sempre conseguem. E eu estou falando ainda deste autor que copiou o começo inteirinho de O Colecionador. O final do livro é diferente, mas o começo é basicamente igual. Que é o seguinte, o Colecionador, ele tem toda essa cena até o final de um sequestro, só que ele não tem uma violência explícita. Ele não tem estupro, ele não tem ele batendo nela, não tem uma violência explícita. O mais violento momento que a gente tem ali de violência mesmo é violência física, no caso, né? É o momento que ele sequestra ela, né? Que ele segura ela e tudo mais. Não tem uma violência física explícita. E mesmo assim, você fica o livro inteiro completamente desconfortável, completamente com medo pela personagem. Sabe? É o suspense propriamente. E isso prova de que nós não precisamos colocar violência explícita para fazer um suspense ser bom, tá bom? Não precisamos, principalmente contra a mulher. Este livro, ele foi um marco para mim, porque eu sempre falei que eu não via sentido em livros de suspense, de terror, que tem tanta violência, mas eu não tinha exatamente uma prova contra isso. Mas este livro para mim foi uma prova e eu vou colocar ele em muito bom, porque ele vale muito a leitura e é um exemplo de um suspense que sabe fazer sem precisar de apelar para cenas chocantes. Depois eu li O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu estava tentando ler este livro já faz um bom tempo, mas eu nunca conseguia passar do primeiro capítulo, e eu finalmente li este ano de 2025. Eu li as duas versões, na verdade. Eu li a versão censurada e a não censurada. E eu sinto dizer que a versão menor é melhor. Por quê? A versão que não é a censurada, ele adicionou muitos capítulos, e então ficou um pouco maçante. Mas O Retrato de Dorian Gray é um livro extremamente impactante. Ele tem diversas reflexões, principalmente sobre esta questão da beleza, né, do jovem, e do que a gente está disposto a ter para manter ela, e sobre, é claro, a sociedade que finge que é perfeita, né? Porque o Retrato de Dorian Gray, ele vem ali dos góticos, né? Então tem Frankenstein, tem Drácula, que também foram todas leituras. Eu li quase todos dos góticos esse ano de 2025. Eu fiz a leitura em ordem, na verdade, de lançamento, né? De publicação. E essa época era muito comum estes autores que ficaram tão grandes, eles criticarem principalmente a sociedade londrina da época, que era assim, para os outros ela passava a imagem de uma sociedade tranquila, uma sociedade puritana, né? Que era famoso conservadorismo, né? Pai de família, quando na realidade tudo era o completo oposto. Então tem muita crítica a isto também. Então Dorian Gray vai para muito bom. Eu não digo a nata da nata, porque também não foi um 5 estrelas para mim. Eu tô achando que não vai nada pra nata da nata, porque este ano foi ruim, gente. Este ano não foi bom. Depois nós temos... Ai, chegamos. Vou até beber um pouco de café também. Peraí, gente. Chegamos em Tudo é Rio, da Carla Madeira. A literatura brasileira tá carente, tá? A gente tá carente de livros, porque colocar esse livro como os mais vendidos, falar que é pura poesia, falar que é super profundo, a gente não tá vivendo no mesmo mundo.
E eu falei sobre esse livro aqui no vídeo que eu falei dos meus livros lidos do primeiro ou segundo trimestre de 2025. Eu não lembro qual dos dois trimestres eu li. Mas eu falei sobre esse livro aqui já. E eu reforço. Frase de efeito é pra gente postar no Instagram, entendeu? Mas frase de efeito, assim, sem nenhuma interpretação por fora, sem nenhum contexto por fora, não faz sentido. Esse livro, pra mim, do nada, ela soltava uma frase de efeito numa situação que você ficava, tá, mas o que essa frase tem a ver? Eu, eu não vou nem criticar a parte do roteiro da mulher terminar com cara ou não, porque isso aí já me irritou, mas tipo assim, tá. Mas eu vou criticar a escrita dessa mulher. Eu vou criticar o jeito como ela sexualiza as personagens, tá? Então, não dá. Não tem crítica social suficiente que me faça dar uma boa nota. Isso aqui é bomba atômica. Foi um dos piores livros que eu li, se não o pior livro que eu li este ano, para vocês verem o nível. Nós temos O Príncipe Cruel, vou colocar até na ordem aqui, porque também é uma trilogia, tá? Uma trilogia de fantasia que conta a história da Jude. Eu fiz um vídeo aqui, gente, de 48 minutos, contando para vocês todo o plot de Príncipe Cruel. Então, se você não quer ler este livro, mas você tem curiosidade, vai assistir esse vídeo. Príncipe Cruel conta a história de Jude e as suas irmãs, que acabam descobrindo que uma das irmãs, na verdade, é filha de um férico, né? Eles não chamam de férico exatamente. Eles chamam de fada mesmo. É fada, reino das fadas. Só que ele não é naquele nível de acotar nem nada disso. Não é sobre isso, né? É uma história realmente, né, envolvente, que tem plot. E o Príncipe Cruel, eu achei muito bom o livro. Eu achei legal, valeu a leitura. Gostei bastante. E eu falei, vou continuar, porque eu achei que teve plot. Tem algumas falhas, por exemplo, eu achei que a autora, ela se rely, como é que é o nome em inglês? Rely. Se apoia. Ela se apoia muito em coisas sobre fadas que a gente já conhece. Então, por exemplo, ela se apoia muito sobre os misticismos que o próprio Tolkien criou, outros autores e fábulas bem antigas mesmo, né, que nem são tão atuais assim. Ela se apoia nesse nosso conhecimento prévio. Ela não faz exatamente uma explicação do mundo. Ela simplesmente se apoia no que a gente já conhece sobre criaturas antigas e místicas. Então, para mim foi bom, valeu a leitura. Daí eu fui ler O Rei Perverso. E, gente, isso aqui foi muito bom. Foi muito bom a ponto de eu colocar ele no muito bom. Porque o segundo livro é fantástico. Fantástico. Foi poesia esse livro. Teve plot, teve ação, teve romance, teve suspense. Retornamos aqui porque simplesmente o negócio parou de funcionar no meio da gravação. Tipo, no meio da gravação não, porque eu já tinha terminado toda a lista. E quando eu fui ver, simplesmente não estava gravando, só gravou os primeiros 20 minutos. Então, vamos voltar, né? Vamos voltar. Como eu tava falando, o Rei Perverso foi muito bom. Foi assim, teve tudo, teve ação, teve romance, teve suspense, teve tudo, gente. Foi muito, muito bem trabalhado. E aí eu fui naquela animação, né? O terceiro vai ser melhor. Ai, gente, ó pra onde o terceiro foi. Foi ok, não quero ver mais. Eu não sei o que acontece com esses livros, gente. Vocês viram que tem um padrão. Assim como Era uma Vez um Coração Partido, o Príncipe Cruel também, o último foi decepção. O último, o que eu acho que aconteceu? O personagem principal, que é o Cardan, né? Ele é secundário comparado à personagem principal, que é a Judy. Mas ele é um dos principais ali. Ele ganhou tanta popularidade que eu acho que a autora quis trazer isso um pouco mais, sabe? Só que tirou o protagonismo um pouco da Jude, que é a que faz a história acontecer. Então, sinceramente, eu não gostei deste terceiro livro, mas em comparação a Era uma Vez com o Coração Partido, eu recomendo que vocês leiam O Príncipe Cruel, a trilogia. Eu achei que mesmo com esse terceiro livro não sendo tão bom, a trilogia vale a pena. Comparado ao outro, não vale, mas esse vale.
Depois, continuando ali os livros que eu tava falando pra vocês, dos góticos, eu reli Frankenstein, foi uma releitura, inclusive, do Clube do Livro. E, gente, eu acho que o que a Mary Shelley fez ali foi incrível. Este livro, pra mim, não é nem um horror, ele é mais. Ele parece mais um drama triste, o que faz dele realmente ser um horror, porque a gente vê aqui o pior do ser humano, né? Nós temos Frankenstein, que não é a criatura, né? Muita gente pensa que Frankenstein é aquela coisa horrorosa, né, criada, mas não. Aquela é a criatura, não tem nome, é criatura, o que diz muito também sobre o livro. Ela não tem nome, é somente de criatura. Frankenstein é o doutor, o médico que criou a criatura. E a gente mostra ali o pior do ser humano, de tudo, assim. É simplesmente fenomenal o que a Mary Shelley, se você não leu Frankenstein, você tem que ler. A primeira vez que eu li, eu achei bom, mas essa minha segunda releitura, eu consegui pegar um pouco mais do livro. E nata da nata, não tem comparação. Logo depois de Frankenstein foi publicado O Médico e o Monstro, que também é um clássico gótico. Eu achei ele bem legal. Ele trabalha com as mesmas coisas dessa parte do alter ego, da sociedade londrina, né, da hipocrisia, mas ele não é tão profundo quanto Frankenstein. Então, para mim, ele vai para foi bom, valeu a leitura, mas não me causou tanta coisa quanto Frankenstein. Eu acho que quando você já leu Frankenstein, Frankenstein é mais impactante, tem mais profundidade. E por último, né, finalizando ali os góticos desta época, eu li Drácula. E Drácula para mim foi uma surpresa, que eu já estava tentando ler Drácula há um bom tempo, só que eu não conseguia engajar, sabe? Eu não passava do primeiro e do segundo capítulo, e eu não sabia o que esperar de Drácula. Por quê? Porque cada série, cada filme que você assiste de Drácula é uma história diferente. Eu jurava que Drácula ia ser um romance, mas não tem nada de romance, na verdade. Inclusive, o Drácula, ele não chega nem a ser o personagem que mais aparece na história. E eu acho que isso é fenomenal. O livro, enquanto que Frankenstein retrata para mim o pior do ser humano, Drácula, ele retrata o ser humano tentando ser o seu melhor. Então, muito, muito bom. Recomendo muito que vocês leiam Drácula. Não caiam ali, que nem Frankenstein, não caiam nas adaptações feitas. Eu acho que Frankenstein e Drácula até hoje não tiveram realmente adaptações que são no nível do livro. Não, não tem, não tem. Eu finalmente terminei a saga da Empregada. Eu li em 2024 os dois primeiros e 2025 eu li A Empregada Está de Olho, que é o último. E assim, gente, foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu não sei o que aconteceu com essa autora. O primeiro, não vou mentir, o primeiro não é ruim. O primeiro é bonzinho, tá? É um suspense água com açúcar. A Freida McFadden, pra mim, é aquela autora que você lê quando você tá de ressaca literária, precisa sair dessa ressaca. Porque você lê o livro dela muito rápido. Mas ela escreveu o segundo e o terceiro só por dinheiro, porque realmente o plot foi uma porcaria. Inclusive saiu o filme, né? Recentemente eu ainda não assisti. Mas eu quero muito assistir, inclusive. E já tá confirmado, né, a continuação. Então, só que a continuação realmente é muito ruim e não vale a pena. Então, se você lê o primeiro, não leia os próximos. Dica do dia. No começo do ano, a gente teve também o meu clube do livro de inglês, que a gente lia somente em inglês. Nós lemos Worst Wingman Ever e Royal Valentine. São ambos livros curtos, que eu recomendo muito para quem está estudando inglês, inclusive, que são os livros originais da Amazon. E normalmente são contos, são livros mais curtos e com um linguajar um pouco mais simples, então são bem legais. Inclusive, o People Like Them também é dessa saga da Amazon. Worst Wingman Ever conta a história de duas pessoas que acabam se encontrando. Na verdade, eles nem se encontram, eles se encontram no final. Eles deixam um bilhete um para o outro e por conta disso vão começando ali uma relação até eles finalmente se encontrarem. Foi divertido, foi legal, mas nada demais também. Royal Valentine, isso aqui vai direto pra bomba atômica, porque foi muito ruim. Foi muito ruim. Royal Valentine conta a história aí de um homem e uma mulher, mas a personagem principal é a mulher.
que ela é da realeza de algum país aí, e elas estão em Roma, e ela decide, eu vou ficar aqui em Roma sem meu segurança, sem nada, por alguns dias para viver como pessoas normais, porque a realeza adora querer viver como pessoas normais. E aí ela encontra um cara, e esse cara também é da realeza, só que eles não contam um pro outro. E enfim, eles se apaixonam no mesmo dia, eles passam 12 horas juntos e já dizem I love you, então assim, não, foi um não bem grande. A minha review para este livro, inclusive, foi Mona, você conheceu este cara hoje. Também dessa saga ali do Amazon Originals, teve People Like Them. People Like Them conta a história ali de uma vizinhança. E que todo ano eles fazem uma coisa tipo assim, um dia eles passam indo de casa em casa. Então, numa casa vai ter drinks não sei o quê, na outra casa vai ter algumas refeições, alguns petiscos e drinks tais. Então, eles vão passando de casa em casa. E tem um casal que todo mundo fica meio intrigado, porque eles são novos na vizinhança e eles são muito assim, sabe, recém-casados. Então parece que tem todo aquele amor, tudo junto, não sei o quê. Só que aí começa a achar estranho com o tempo e ver que realmente não é esse amor todo que existe por aí. É um ótimo livro, é um ótimo conto, né? Que ele é um conto. E eu achei que valeu muito a pena a leitura dele e mostra de como nós mulheres precisamos estar unidas, independente se a gente se gosta ou não. Gostei muito, foi bom e valeu a leitura. Também no clube de leitura a gente leu Nós Dois Sozinhos no Éter, e este livro dividiu bastante opiniões. Teve gente que deu 5 estrelas, amou, teve outros que odiaram. É, ele conta a história da Regan, que conhece um rapaz, e eles ficam meio que obcecados um pelo outro. E a gente vai analisando todo o romance deles sendo construído. Existe toda uma coisa de eles terem algum diagnóstico. O livro não dá o diagnóstico dele, mas deixa claro que eles têm algum diagnóstico específico. Eu não vou falar aqui o que eu achei, a gente teve até essa conversa no nosso clube de como muitas vezes a gente acaba diagnosticando outra pessoa, sabe? Sendo que nós não somos médicos. Então não vamos diagnosticar outras pessoas aqui, mas o livro deixa bem claro que eles têm algum diagnóstico aí. Então, eu particularmente não gostei do livro. Eu achei, não sei. Eu senti que foi uma coisa meio bagunçada. Algumas coisas são profundas, mas assim, foi ok. Eu não quero ver mais. Não é um livro que me pegaria novamente. E foi um livro, inclusive, que começou a nossa trend no grupo, que a gente começou a perceber que algumas personagens de romance passam a vibe de não tomar banho. Nós temos isso. O primeiro livro que a gente leu no clube de leitura foi Um Jantar Secreto, do Rafael Montes. E eu acho que eu já deixei bem claro que eu não gosto de Rafael Montes aqui pra vocês. Acho que já tá bem claro isso aqui. Mas Jantar Secreto, eu vou colocar em Foi Bom, Valeu a Leitura, porque ele trabalhou muito bem essa questão do canibalismo. Então, sinceramente, eu acho que vale a leitura de Jantar Secreto, mas eu pararia por aí, eu não leria os outros dele. Mas isso é opinião minha, porque eu continuo achando que o livro ainda tem seus problemas, muita cena para chocar, né? Só com o propósito de chocar. Críticas, ele tenta fazer 1 bilhão de críticas sociais que ele não consegue. E eu acho também que a escrita dele é muito teatral. Eu acho que o Rafael Montes nasceu para fazer novela, mas para livro não é tão assim. Eu acho que para script de novela ele é muito bom, porque ele faz personagens extremamente caricatos para novela. Também no Clube do Livro, em novembro, a gente leu O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. E todo mundo amou. Só que qual é o problema? O meu clube, a maioria das pessoas são nordestinas, são poucos que não são do Nordeste. E a gente já conhece muito. O Auto da Compadecida do Nordeste é muito popular. Tudo bem que ele é popular no Brasil inteiro. Se você nunca assistiu o Auto da Compadecida, por favor, faça esse favor, assista, tá? Vale muito a pena. Mas, tudo que passa no Auto da Compadecida, a gente meio que já compreende porque é uma coisa do Nordeste, né? Se passa no Nordeste, então é cultural. Então, a maioria das pessoas já tinha assistido. Tiveram algumas pessoas que nunca tinham assistido na vida e foram ler a primeira vez. E o consenso foi geral, de que gostaram do livro, a maioria deu nota 4, mas que o filme foi capaz de transformar o livro em algo fenomenal. O livro, na verdade, é uma peça teatral. É interessante de como ele criou tudo isso, mas o filme, ele conseguiu se aprofundar. Mas, assim, a leitura do livro é muito válida. Eu vou colocar ele muito bom,
porque foi muito legal de ler. E quem já assistiu o filme, gente, você lê as frases já com a voz dos atores. É sensacional. Por fim, eu consegui ler pela segunda vez o livro da Agatha Christie, né? Esse foi o Morte na Mesopotâmia. É o primeiro livro que eu li dela, eu não gostei muito, porque eu achei que ela tirou a solução do caso assim do nada, não teve um shadowing para o que ia acontecer. Mas esse Morte na Mesopotâmia eu achei legal, foi divertido. É o plot de sempre. Acontece um assassinato, o Poirot aparece e começa a trabalhar em cima do caso. Mas foi divertido esse aqui. Eu vou colocar foi ok, mas não quero ver mais porque também eu acho que os livros da Agatha Christie até agora, os que eu li, são livros que você leu uma vez e você não volta atrás. Não sei, eu não. Talvez os maiores dela, sim, mas esses menorzinhos não são livros que você volta, sabe? Este ano também eu tive meu primeiro contato oficial com Dostoiévski. Eu já tinha tentado ler outras obras dele, mas eu nunca conseguia ir pra frente. E eu finalmente li o Cadernos do Subterrâneo, que também é vendido como as Notas do Subterrâneo, né, dependendo da tradução. E este livro foi muito bom. É impressionante a capacidade dele criar a personificação do pior ser humano do mundo e você falar, meu Deus, eu sou este ser humano. Você ficar, você é a pior pessoa do mundo e eu me identifico com você. É assim, uma reflexão pesadíssima. Ele vai para muito bom. Ele não é 5 estrelas para mim, mas assim, chegou muito perto. Eu fiquei entre 4, 4,5 para ele. A primeira saga da vida que eu li, antes mesmo até de Percy Jackson, que normalmente é a primeira saga que a maioria das pessoas leram, foi Fallen para mim. Fallen foi um livro que eu li em 2013, 2014. Era um livro sobre anjos caídos. Naquela época, né, Divergente, Crepúsculo, Jogos Vorazes, enfim, era a época da distopia e da fantasia, a gente sabe disso. E eu li Fallen, e eu amei Fallen, porque foi por causa de 13 anos, entendeu? E eu comprei os 2, 3 livros que já tinha lançado, só que tinham mais a lançar. Eu sei que quando lançou o último, eu já tinha saído dessa fase, então eu não li. Só que eu comprei todos os livros. No total, com os extras, dava acho que 8 livros, se eu não me engano. E eu tinha na minha gaveta. E eu falei, não, mas eu preciso ler, porque eu preciso saber se eu quero manter esses livros. Porque não dá para manter 8 livros ali se eu não vou reler. E eu precisava ler o último. Então eu falei, eu preciso ler desde o primeiro, que aí eu relembro a história, porque eu já não lembro com exatidão a história, e vejo se eu mantenho os livros ou não, e aproveito e já leio o último. Meu amigo, é a minha dica do dia para vocês hoje. A principal dica: não releiam livros da sua adolescência, porque eles vão te decepcionar. Gente, isso aqui é uma bomba atômica. Eu terminei o primeiro livro e eu fiquei em uma ressaca literária porque este livro foi tão ruim que na hora que eu terminei eu já peguei todos os livros e já botei para doar. Na mesma hora eu já tirei os livros da minha gaveta e falei assim, não vou continuar essa tortura. Pesquisei no Google o final. O final conseguia ser pior do que eu imaginava. Enfim, no final das contas, não releiam os livros. Mas aí a minha amiga falou assim, ai, vamos reler 16 Luas. A gente tá nessa fase. Vamos reler coisa antiga. 16 Luas eu não cheguei a ler. Eu assisti o filme quando lançou e eu gostei do filme. Eu lembro que eu gostei bastante do filme. Mas ela já tinha lido 16 Luas, né? O filme, o livro propriamente. E eu falei assim, vamos. Assim, não foi ruim, não foi tão bomba atômica quanto Fallen. Mas também, gente, é para 13, 14 anos, não é para nós, jovens adultos de 25, 26 anos, entendeu? Não é. Então, assim. Mas aí, nós temos um livro de fantasia que ele é ali da época que eu tinha 14 anos. Mas eu releio ele todos os anos e para mim é o melhor livro de fantasia, que é Academia de Vampiros, Vampire Academy. Eu e os outros 5 fãs desta saga vamos defender essa saga até o final da minha vida. É melhor que Crepúsculo. Ah, não, Luana, não sei. É melhor que Crepúsculo. Porque a Vampire Academy, ele te prende principalmente pelo fato de que não é uma história comum de vampiros, como na maioria dos livros é, que é um vampiro se apaixona por uma mortal. Não, aqui a gente tem os vampiros, né? Uma sociedade de vampiros. Nós temos os inimigos deles, que são os Strigoi, e nós temos os Vampiros, que são metade vampiros, metade humanos, que são ali para proteger os vampiros dos Strigoi.
E, gente, a autora foi melhorando. O primeiro livro, ele começa um pouco mais simples, né? Mas ela vai evoluindo, são 6 livros no total. Ela vai evoluindo, que cria uma coisa assim gigantesca, envolvendo política, é ação, é tudo. Este livro aqui, ó, nata da nata, não estou nem aí, 5 estrelas, 10/10. Leiam Academia de Vampiros, tá? Leiam e vão lendo. O terceiro livro é o melhor de todos. Gente, o terceiro livro, ele é assim, ó, é o auge. E depois de Academia de Vampiros tem outros 6, que é tipo um spin-off, que também são muito bons. E ela aumenta ainda mais essa questão política das coisas. Então é bem maravilhoso, gente. É perfeito. Saindo da fantasia, eu li todos os clichês da ciência. Mais uma coisa, mais um erro de acreditar no TikTok. Que isso aqui, eles chamaram ela de a Hailey Hazelwood do Brasil. Que livro horroroso. É o mesmo plot da Hailey Hazelwood. Você passa na ciência, tem o cara mal-humorado de 3 metros de altura, enfim. Só que não tem desenvolvimento nenhum. Os personagens são insuportáveis. Não deu, gente. Livro ruim. Não deu. Não, não foi, não foi. Daí eu fiz a minha releitura anual de Orgulho e Preconceito. Todos os anos eu releio este livro. Esse ano eu fiz inclusive um vídeo aqui pro canal, relendo este livro, falando sobre tudo que eu penso. E a cada leitura que eu tenho deste livro, eu descubro algo novo sobre ele. Então, eu percebo alguma coisa diferente. Então, é uma releitura para mim que todo ano é nada da nata, entendeu? Não tem comparação. Esse livro é fenomenal. Tá triste? Leia Jane Austen. Tá feliz? Leia Jane Austen. Só leia Jane Austen. Também no clube nós lemos 7 Anos Entre Nós, que foi um livro que a maioria ficou meio assim, ah, é isso. Porque é um livro muito famoso no TikTok, de novo. E a gente foi naquela expectativa. O livro conta a história de uma mulher que ela era muito apegada à avó e essa avó veio a falecer. Essa avó deixou um apartamento para ela no meio de Manhattan, so fancy. E ela sempre falava pra menina, ó, esse apartamento é mágico e não sei o que, e não sei o que. E aí quando a menina entra no apartamento, alguns tempos depois de ter perdido ela, a avó, ela entra no apartamento e encontra um cara lá dentro. Só que este cara está 7 anos no passado. Então, né, essa é a magia do apartamento. Ele conecta pessoas 7 anos de diferença, tanto para frente quanto para trás. E tá em todo o desenvolvimento do relacionamento deles, né, da relação. Só que eu achei assim, não gerou impacto nenhum o relacionamento deles para quase ninguém do grupo. Todo mundo achou uma coisa meio morna, sabe? E foi consenso de que se o livro fosse a história da avó, seria muito mais interessante. Eu teria amado ler sobre a história dessa avó, mas sobre a menina, nem tanto. Vocês podem ver que a nata da nata, que eu tenho aqui, é só releitura, né? Os 3, Frankenstein, Vampire Academy e Orgulho e Preconceito, são todos releitura. Mas aí, este ano, o único que não foi releitura, que entra na nata da nata, é ele, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marquez. Gente, esse livro é 5 estrelas, não tem discussão. Se você é brasileiro, latino, você precisa ler este livro. Simples. A gente leu no meu clube do livro também, foi em fevereiro. E a maioria colocou 100 Anos de Solidão como favorito esse ano. Eu perguntei pro pessoal qual foi o top 3 e a maioria colocou 100 Anos de Solidão, porque assim, gente, que livro incrível. Ele conta a história de uma família, a família Buendia, e os 100 anos dessa família, né? Desde o início dela até o momento final dela. E é muito interessante. O começo é um pouco difícil de pegar a leitura, porque é um pouco maçante e também é um pouco confuso, porque todos os personagens têm o mesmo nome, os personagens masculinos. Então você fica, quem tá falando? Mas tem um momento, a partir dos 25, 30%, que a construção é tão boa de cada personagem, que mesmo sendo o mesmo nome, você já sabe identificar quem é quem. Então assim, é fenomenal. Este livro aí é o top dos tops.
Eu amei, e eu tenho certeza que a minha releitura será ainda melhor, porque é um livro que tem muitos detalhes, então a segunda vez você vai pegar muito mais coisa. Também no Clube do Livro, a gente leu pela primeira vez a Aline Bay, e eu fiquei impactadíssima com essa mulher. Eu amei Pequena Coreografia do Adeus. A forma que ela escreve é completamente diferente dos livros que a gente tem, mas é uma história incrível, é uma história incrível. Este livro, ele só não entra da nata para mim por conta do final. O final é muito abrupto. Eu não sei se foi proposital da autora deixar o final abrupto ou se era algo que ela não percebeu, mas o final para mim deu uma, sabe? E aí ficou com 4 estrelas. Mas este livro é muito bom. Ele fala sobre como os traumas da infância eles impactam na nossa vida adulta, mas de uma forma muito bonita. Ela trata isso muito, muito bonita. Para mim, a Aline Bay, ela faz o que a Carla Madeira tentou fazer em Tudo é Rio, mas não conseguiu. Mas não conseguiu. Então, Pequena Coreografia do Adeus é excelente, eu recomendo muitíssimo. E o último livro do ano, literalmente, foi Um Conto de Natal, do Charles Dickens, que foi outra releitura. Devo confessar que a primeira vez que eu li foi em 2024 e eu gostei muito desse livro. Eu dei 4,5 estrelas, mas este ano ele caiu um pouco, sabe? Eu senti que não é tudo isso. Talvez eu não estava num clima natalino tão bom, mas eu senti que faltou alguma coisa. Então, para mim, ele foi bom, valeu a leitura, mas eu acho que ele vale a leitura para todo mundo, principalmente na época de dezembro. Então, já marquem aí para dezembro vocês lerem este livro. A gente acabou ficando meio assim, porque tem tanta lição nesse livro, muito boa, principalmente se você for uma pessoa cristã. Tem tanta lição boa neste livro que você não imagina que o autor era um merda, entendeu? Que botou a mulher dele num hospício, sendo que ela não tinha motivo para estar no hospício, só porque ele não queria mais ficar com ela. Então, assim, foi meio difícil a gente engolir um conto de Natal depois que a gente descobriu esse fato. Mas ainda assim, é uma leitura que vale bastante a pena. Eu acho que foi isto. Então, assim, vocês veem que não foi um ano bom de leitura. Eu espero que agora 2026 seja melhor. Tivemos bons livros, mas a maioria foi ruim. Vocês veem que é meio que um padrão, né? Os livros ruins, a maioria foram de fantasia e romance. Tá difícil, viu? Tá difícil, vou falar pra vocês. Mas é isso, né? Encontramos pelo menos um livro novo favorito, que foi 100 Anos de Solidão. E já basta de alguma coisa. Esse ano agora, o nosso clube ele vai fazer a volta ao mundo. Então, cada mês a gente vai ler um livro de um país diferente. Então, se você quiser participar, ainda dá tempo, manda mensagem aqui, né? Ou no meu Instagram, que é o Sganzerli Speaks, ou comenta aqui embaixo que eu coloco você no nosso grupo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos em breve com as próximas leituras do ano. Um beijo!